Esse é o Observatório, nosso podcast da PIB Goiânia, e é muito bom poder continuar estudando a Palavra de Deus. E estamos estudando o livro de Atos. Na realidade, essa jornada que traz para o dia de hoje a nossa igreja, e você é nosso convidado para participar. Está conosco aqui nesse podcast Lucas, web design gráfico também, e está aqui conosco. Tudo que é design, né? Design de jogos, design de camiseta, de boné. E outros designs. Pastor Matheus. Fala, galera, vamos lá, vamos aprender. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E Jordana, médica, que está aqui conosco também. Oi, boa noite. Muito bom. Vamos estudar Atos, capítulo 16, que é um capítulo fascinante do livro de Atos. Vamos perceber algumas coisas que vão acontecer na história da igreja. Paulo e Silas, missionários, servos do Senhor, passam pela Macedônia. Lá na Macedônia, então, eles têm uma visão e depois vão para Filipos, que é uma outra cidade ali da região. Em Filipos, convertem Lídia, que estava ali. Lídia era uma vendedora de púrpura e foi a primeira convertida da Europa. Dado interessante. Depois disso, uma jovem adivinhadora começou a perturbá-los. Ela estava possuída de um demônio, um espírito de adivinhação, e que dava muito lucro para os seus proprietários, por assim dizer, e ela começa a perturbar os apóstolos. E ali, Paulo, então, crente, expulsa esse demônio. A menina fica boa, mas ninguém queria que ela ficasse boa. Aí começa um tumulto. A guerra continua, quebra pau para todo lado, pegam Paulo e Silas, prendem, dão uma surra neles e depois colocam ele, não tem aquela torre mais alta, da parte mais alta do castelo mais alto, eles foram colocados no porão mais baixo da prisão mais escura, no lugar mais profundo, e foram presos pelos pés. Bem, daí desenrola a chamada conversão do carcereiro. Acontece um terremoto, abre a prisão. Paulo e Silas não saem, ficam lá. A gente vai discutir isso. O carcereiro vê aquilo e se desespera, pega a espada e vai se matar. Paulo grita, não faça isso. O carcereiro diz e pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo não perdeu tempo, crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. O carcereiro convida eles para ir para sua casa. Cuida deles, eles anunciam o evangelho e todos se convertem, todos são batizados. Um detalhe curioso, Paulo não sai, ele volta para a cadeia. E a gente quer estudar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, entender a palavra de Deus aqui. Pastor Matheus, o que os levou para a prisão? Maldade. A maldade Maldade do homem. Mas aí a gente vê como a motivação daquelas pessoas era exclusivamente o dinheiro, né? O problema deles com tudo que eles faziam, na verdade, só acontece porque eles perderam o lucro, eles perderam uma fonte de renda que eles tinham ali, né? Eles não estavam preocupados com as pessoas, não estavam preocupados com aquela mulher, com a vida dela, nem nada daquilo, mas eles perderam uma fonte de renda. Isso faz a gente pensar muito sobre essa cobiça humana, sobre essa motivação tão equivocada que às vezes, se a gente não prestar atenção, acaba nos direcionando também de pensarmos demais no dinheiro e nas complicações financeiras que algo pode dar, mais do que naquilo que as pessoas de fato precisam, né? Eles preferiam ver aquela mulher mal do que perder a grana que eles ganhavam com ela. Eles foram presos. Lá na prisão diz a Bíblia que era por volta de meia-noite e eles estavam cantando, orando. Eles estavam num culto, mas eles estavam presos, eles estavam pós-surra, né? Não era só um... Jordana. Não tinha corpo de delito, né? Tudo estropiado. De corpo de delito eu entendo. O que motivou esses dois homens, no meio disso tudo, e no pior lugar, cultuar a Deus? Então, o que eu acho legal, assim, que a Bíblia não é um livro só. A gente não estuda um livro separado do outro, né? Ela é um livro só. E Atos 16 está falando como surgiu a igreja de Filipos, né? Atos 16, quando ele converteu Lídia e depois eles se reuniam na casa dela e tal. E aí, a gente olhando a carta de Filipenses, a gente vê muito isso, né? Paulo está preso em outro momento, né? No final de Atos. E o livro de Filipenses, para mim, é um livro de alegria, né? E aí ele mesmo responde essa pergunta em Filipenses. Ele fala sobre essa questão de transformar a maldição em bênção, né? De que as dificuldades da vida, que foi o caso ali deles serem presos, faz com que o evangelho se propague.
E nesse começo do capítulo 16, tem, antes um pouco do texto que a gente está lendo, no 6 e no 7, ele tem uma visão que fala, não vai por ali não, vai por outro lugar. Então, na verdade, tudo é um plano de Deus. Então a gente está sujeito ao plano de Deus. E Paulo era tão em sintonia completa assim, com Deus. Eu acho que o contentamento que ele fala é uma coisa que eu busco muito assim, na minha vida cristã. E esse contentamento é você estar tão cheio do Espírito Santo que você, mesmo na sua dificuldade, você entende o plano de Deus. E eu acho que ali, Paulo e Silas estavam entendendo o plano de Deus. Eles estavam cultuando e louvando e agradecendo a Deus porque ali ia surgir uma igreja, né? E por causa de todas as dificuldades que eles estavam enfrentando, porque no final ele poderia ter falado assim, que ele é cidadão romano, e no começo ele poderia falar assim, opa, peraí, vai me bater não, sou cidadão romano. E ele não falou. É dar uma carteirada, né? Ele não deu carteirada no começo, ele esperou tudo acontecer pra no final dar. Então isso tem um sentido, sabe? E eu acho que esse contentamento, e uma vez eu escutei um pastor falando sobre isso, que fala que os problemas, eles são a estratégia pedagógica de Deus, né, para mudar as nossas coisas. Isso é muito legal. E os problemas que eles viveram ali é muito isso. E quando você tá tão cheio do Espírito Santo que você consegue enxergar louvor, consegue louvar, consegue enxergar bênção num momento que você fala que, nossa, é só coisa ruim. E aí eu acho que isso é o objetivo da vida cristã, sabe? É estar louvando nesse momento. E eles estavam adorando. Lugar esquisito para adorar. E aí, Lucas, a gente cai. A adoração, então, independe do lugar? Quer dizer que não é só na igreja que a gente adora? Ou ainda, o culto sempre vai abrir portas de qualquer prisão, né? E de qualquer coração. E aí, a gente pode adorar em qualquer lugar? Eu acho que tem que tomar cuidado pra gente achar que tudo que a gente faz é adoração, né? Tudo que a gente faz é culto. Independe do lugar, eu acho que a adoração correta, ela não depende do lugar. Então, assim, se você tiver, como a Jordana falou, os caras, eles conseguiam enxergar o momento certo de pregar, de cantar, de louvar a Deus. Mas o que eu vejo muito é um termo que agora tá um pouco mais comum na internet, mas é o que chama de a pornografização da adoração. E o que é isso? É a pessoa que ela usa esse momento de adoração, ela usa essa situação para que os outros consumam essa imagem de adoração para alimentar o próprio ego. E aí ela chama esse ego de Deus, chama esse ego de adoração. E nessa situação é muito perigoso esse contexto de adoração, né? Você está adorando de forma certa, forma verdadeira de adoração. Aí nesse quesito eu acho que a adoração correta não depende do lugar. E lembrando que na mulher samaritana, no episódio de João 4, Jesus vai dizer que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Libertação e crise. Houve um terremoto depois daquela meia-noite. Era comum naquele tempo. Mas incomum acontecer exatamente naquela hora e causar exatamente aquele efeito. Os portões se abriram. Paulo e Silas estavam livres, mas eles não fugiram. Jordana, por que eles não fugiram? Vamos conjecturar, né? Porque são evangélicos. Não, a primeira coisa eu acho assim, eu acho que eles perceberam que não era um terremoto normal. Primeiro, que terremoto que abre a porta, rompe os grilhões e não cai o teto, né? Todo mundo pensa, vai cair o teto. É um terremoto suspeito, exatamente. Acho que a primeira coisa é isso. E depois que eles entenderam que eles estavam no lugar certo, no momento certo. Então eles tinham que estar ali. E nem sempre, quando se abre uma porta, é pra gente passar por ela. Às vezes é pra gente ficar, né? Pra gente não passar. E às vezes é pra alguém entrar. E foi o que aconteceu. O carcereiro entrou. E era isso que eles precisavam. Acho que era isso que eles estavam esperando, né? O carcereiro entrar. E depois que o carcereiro entrou, ele surtou. Ali ele deu uma desesperada. Um dos motivos de desesperar é claro que tem toda a responsabilidade que tinha, mas a primeira coisa que passou pela cabeça dele foi suicídio. O que o levou a pensar, inclusive, em suicídio, Lucas? O que passou pela cabeça desse carcereiro? Foi muito rápido essa decisão dele. Ele muito provavelmente sabia, tinha certeza de que toda a punição que fosse pra ele estenderia pra família dele, pra mãe. Ele ia morrer todo mundo, né? Ia morrer ele, depois iam matar a mãe, os filhos, toda
a prole. E isso levou o cara, assim, logicamente, a primeira reação dele é se matar. Mas eu acho interessante você ver a reação da pessoa e o porquê da reação dela. A primeira é essa, por causa de machucar fisicamente a pessoa, mas espiritualmente, né? Aonde tá a fé do cara, onde ele depositou a fé dele pra ele ficar tão desesperado assim. Com certeza foi num terreno movediço, vamos dizer assim. Nesse tempo de pandemia, eu acho muito curioso o pessoal de dentro da igreja depositar a fé em tudo quanto é lugar, menos na palavra, menos em Cristo. Você vê mais o Instagram das pessoas fiscalizando quem tá em casa, quem não tá, quem tá usando máscara e quem não tá, se vai ter vacina ou se não vai, se a cloroquina funciona ou não, e menos falando de Cristo. Você não vê essas pessoas falando da importância de estar nesse momento de crise, tá louvando igual, tá adorando, fazendo culto, igual os caras que estavam numa prisão, estavam lá todo, como dizem no Maranhão, todo estrupiado, lá apanharam, e o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um culto. E hoje, muita gente de dentro da igreja é o carcereiro. Vê uma pandemia, vê uma doença que ninguém conhece, que ninguém sabe pra onde que vai. E a primeira reação é: meu Deus do céu, biólogo santo maravilhoso, me diga o que eu devo fazer da minha vida. A primeira coisa que o cara faz é isso, ele vai atrás da opinião de todo mundo, menos da palavra de Deus, que é a nossa orientação. Então o carcereiro, ele pensa em suicídio, e houve uma frase importante que é: não faça isso. Eu gosto de destacar isso, é interessante a gente voltar a esse tema de uma forma interessante. O carcereiro não se matou, mas ele tentou se matar. Pastor Mateus, suicídio é solução para alguma coisa? Acho que a primeira coisa que tem que ficar claro é que o suicídio nunca é a solução. O suicídio, ele nunca vai resolver os problemas. Ele é na melhor das hipóteses, uma fuga desesperada, mas que não mensura o fato de que os problemas vão continuar ali, né? E talvez aquela pessoa não tenha que lidar com as consequências, mas todas as outras vão ter que continuar lidando com as consequências daquele problema que originou, e os problemas e as consequências do suicídio em si. Né? A gente tem que entender que o suicídio ele é equiparado ao homicídio, é pecado, e a gente tem que lembrar e sempre entender que Deus, ele é Senhor da vida, e nada acontece, nada deveria acontecer fora desse controle de Deus. Então cabe a Ele determinar o nosso tempo de vida e não a nós escolhermos, né, quando é que não dá mais, quando é que a gente não quer mais seguir em frente. Então não é solução. Não, é claro que não é fácil às vezes enfrentar as circunstâncias da vida, mas a gente tem que lembrar sempre que para isso a gente conta, e a gente pode contar e deve contar com Deus. Né? Por exemplo, nesse tempo pegando esse gancho da pandemia que a gente mencionou, por exemplo, houve um aumento dos índices de suicídio e de busca pelo termo como se matar, né, no Google. E aí, o Japão, né? O Japão já era mestre nisso, né? E aí você pensa assim: o medo da morte levou as pessoas a se matarem. Não faz sentido. Você tá com muito... Então vai pra rua e roda a roleta, e na pior das hipóteses você sai vivo, porque o suicídio, o destino é certo. Né? Então o desespero e o suicídio é isso, né? É uma resposta do desespero. Eu acho que o alerta que fica é para que no momento de desespero, e todo mundo sabe quando eventualmente esse momento chega, você se cercar de pessoas que estejam bem e que equilibradas possam te ajudar a encontrar uma saída. Né? O carcereiro, ele por si, ele não era capaz de encontrar aquela saída e de entender o que ele podia fazer, mas ele deu ouvidos ao que os discípulos tinham para dizer, e eles puderam ajudá-lo a enfrentar aquela dificuldade. Né? Não é saída. O suicídio nunca é: dê ouvidos e busque pessoas que possam, que não estejam passando por aquilo, que sejam equilibradas e que possam te ajudar a enfrentar esses momentos. O Lucas falou que, na realidade, esse ato do carcereiro, a gente vê a perspectiva que ele tinha da vida dele, que era muito baixa. Foi Viktor Frankl, que foi aquele médico que ficou no campo de concentração nazista, e ele
a conclusão dele, após passar por aqueles tempos de campo de concentração, é que só sobreviveria a tudo aquilo quem tivesse um sentido para a vida. E ele vê que Deus é importante nesse contexto do sentido para a vida. E aí eu vou abrir aqui para cada um poder falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto da expressão de Paulo: não faça isso. E ele vai ser direto com o carcereiro. Ele dá a solução, estamos todos aqui, mas ainda assim estende a mão e dá esperança. Precisamos levar esperança para muito mais pessoas? O que você acha, Jordana? Com certeza. Eu acho assim que como o pastor Matheus falou, de dar ouvidos para quem tá lá, né? Primeiro que eles estavam lá. O mais importante, tinha gente lá. Porque o desespero dele era não ter, né? Ali não tem ninguém e agora todo mundo e eu vou ter que assumir essa sozinho. E primeira coisa, existe alguém do seu lado. Eu acho que é do sentido, existe alguém. Segunda coisa, escute o que essas pessoas estão dizendo. Porque muitas pessoas falam, busca ajuda, faça isso. E escute o que essas pessoas estão dizendo, né? Não faça isso. É um conselho. Mas eu acho que existem casos e casos, né? O caso dele foi uma questão aguda, assim, aconteceu e naquele momento de desespero. Mas existem doenças também. A gente tem que colocar isso em pauta. O crente, principalmente da questão da saúde mental, tem um pouco de preconceito com isso. E eu acho que a gente tem que colocar isso em pauta e cada vez mais, porque é uma doença endêmica e a gente tem que falar muito sobre isso, porque os crentes adoecem também, né? Os crentes passam por isso. A gente tem alguns outros exemplos na Bíblia, né, como Jonas, como Elias, que pensaram em suicídio. E a gente pode passar por isso também. E o que ele mostra pra gente, e esse texto a gente consegue tirar tantas lições, né? A gente já falou de algumas aqui. Mostra pra gente que tem alguém lá. Tem alguém para dizer o que fazer, né? E alguém vai ser usado por Deus nesses momentos. E o tanto que um problema que para ele, de ter acontecido isso, de ter tido terremoto, problemas grandes que aconteceram, fez a família inteira dele se salvar. Então acho que o final é um final muito feliz. Eu adoro finais felizes. E a Bíblia é um final feliz, né? Porque Jesus ressuscitou e ele venceu a morte. Né? Então, se você pensa em suicídio como solução, tá errado, porque a verdadeira solução é Jesus, porque ele venceu a morte. Então, se você quer lidar com isso, você tem que acreditar no final feliz. Vai no final, gente, tá tudo aqui, né? Vamos assistir o final do filme, a gente já sabe que vai dar certo. E não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda na igreja, ao pastor, aos pastores, a todos aqueles que podem ajudar, ou a um amigo que possa te dar essa força. Não tenha medo de pedir ajuda. Paulo estava bem pertinho do carcereiro e pôde ajudá-lo. É por isso que eu acho muito interessante a gente refletir nesse tema. E veio a pergunta da vida. Ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E essa é a boa pergunta. Pastor Matheus, esta é uma pergunta importante que todos nós precisamos fazer? Com certeza. E assim, de alguma forma, é uma pergunta que todos se fazem, no sentido de que todo mundo tem, ainda que não direcione talvez essa pergunta num ambiente de igreja, todo mundo se vê nesse conflito do que vai ser, o que o futuro reserva, né, o que vem após a morte. Todo mundo passa por isso, todo mundo tem esse questionamento. Voltando aí para o nosso contexto de pandemia, o que a gente vê de gente desesperada, aflita, com medo da morte, né, porque justamente por enfrentarem esse conflito, do que eu tô garantido, né, o que vai vir depois, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para garantir esse após a morte. Então, sem dúvida, é uma pergunta importante que precisa ser respondida com
com sabedoria e a gente buscar essa resposta na palavra de Deus. E é uma pergunta que a gente precisa reconhecer. Eu acho que talvez muitas pessoas tenham dificuldade em reconhecer que esse é um conflito que elas enfrentam, mas eu acho que é algo que está inerente a todo ser humano. Lucas, em algum momento da vida, todos nós precisamos ou precisávamos fazer essa pergunta. O que você acha? Eu acho que a resposta para essa pergunta tem que estar assim, sempre em mente, até de quem sempre esteve na igreja. Quem já é convertido tem que sempre ter a resposta disso na cabeça, ainda mais nesse contexto de teologia liberal que a gente está enfrentando, que está tendo ascensão agora, onde tudo tem que ser revisado, tudo tem que ser atualizado, né? Pode tudo, e a gente vê que a questão da salvação o que eu preciso fazer, né? Muita gente hoje acredita que nem fazer alguma coisa é preciso, basta você estar ali, ou você amar. Eu já vi muito isso, uma pregação, inclusive lá na Inglaterra teve uma época que isso foi muito forte, de que o amor salva. Então até o nome Jesus foi tirado da mensagem, porque Jesus é complicado, né? Jesus não dá. Então, assim, o amor salva. Então, o que você precisa fazer para ser salvo? Eu preciso amar. Então você ama os animais, você ama as pessoas, você ama uma causa social, então você é salvo, né? Então nesse contexto que a gente está vendo de liberalismo teológico, a gente precisa estar muito atento, principalmente você aí, jovem e adolescente, que querendo ou não está sendo assim metralhado 24 horas por essa visão de que você não precisa fazer nada. A gente vê uma cultura onde é desincentivado o estudo da teologia, onde é ridicularizado o estudo filosófico, e querendo ou não essas coisas são como um remédio para quem não sabe responder essa pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Isso é o suficiente. A gente tem que entender que a palavra de Deus já nos assegura isso. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer no Senhor Jesus é suficiente para a salvação, certo, Jordana? Com certeza. Mas é preciso lembrar, eu gosto da expressão, com pouca fé você vai no céu. Agora, a caminhada cristã é outra coisa. Como é que é isso? Eu nasci na igreja, né? E a gente tem um pouco de dificuldade com... Muitos adolescentes da nossa igreja, por exemplo, são filhos de crente, né? Então, que acho que a gente tem que tratar de nós mesmos e também das pessoas que estão aprendendo com a gente, que a gente está passando conhecimento, é que é pessoal, né? Primeira coisa, filho de crente não é crentinho. Não é. Deus não tem neto. Só pecadorzinho. Ver, né? É só a gente ver quantos amigos nossos cresceram com a gente na igreja e quantos hoje estão aí trabalhando na igreja, estão assíduos na igreja, né? E você tem que ser claro. Eu acho assim, é tão claro, né? Paulo fala tão claramente aqui, e você tem que ser claro. Você não crê em Deus, você não será salvo, né? Então não adianta vir na igreja e falar, né, de Senhor, Senhor, como na Bíblia diz. Mas, e quem é crente também tem que estar, igual eu falei no começo, né? Você tem que estar tão cheio do Espírito Santo que ele tem que transbordar. E isso é a vida cristã. É você transbordar o Espírito Santo. É você mostrar nas suas atitudes o que você tem dentro. Porque não adianta também você ter, igual o senhor falou, né, a pequena fé. Se tá tão pouquinho lá, não vai transbordar nunca, nunca. Você vai sempre vir de fora para dentro e nunca de dentro para fora, né? Então, acho que vida cristã é isso, você transbordar o Espírito Santo. Aquilo tá tão, assim, gravado, né, na sua pele, gravado dentro de você, que você vai mostrar, independente se você queira ou não, né? Você vai falar o que você tá sentindo, o que você tá pensando. Agora, quando é o contrário, a gente consegue ver também. Você tá tão esvaziado do Espírito Santo, você está com tão pouca comunhão que isso transborda também, né? Mostra que você está tão cheio do mundo que isso dá para ver. Não adianta querer, né?
Aquele meme que tá na moda, enfim, né? A hipocrisia, porque tem muito. Você falando desse negócio de transbordar, eu vou trazer uma referência aqui que provavelmente vocês não conhecem, mas às vezes o pessoal que tá assistindo conhece, que é de um desenho japonês chamado One Piece. É muito interessante como o personagem, o protagonista, a convicção dele, aquilo que ele acredita, o objetivo dele, a fé dele é tamanha que ela transborda e ela contagia todo mundo em volta do personagem. Então, assim, o desenho basicamente é um desenho sobre piratas e o personagem tá procurando o maior tesouro do mundo. Ele tá procurando a tripulação dele. Ele sai andando nas ilhas, procurando outros piratas, sai aquela brigaiada velha de desenho japonês. E nessa jornada ele vai contagiando as pessoas e é muito massa como que ele bate o olho numa pessoa, parece Paulo procurando a galera que ia andar com ele, né? Que ia ajudar ele a espalhar o evangelho. E ele bate o olho na pessoa e ele sabe que aquele cara, ele vai ser contagiado, sabe? E eu acho muito massa como é parecido com isso que você falou, Jordana, de contagiar, de transbordar a tua fé, transbordar aquilo que tu acredita para as pessoas ao seu redor, né? E igual o carcereiro, né? O cara tinha o timing certo, ele sabia e tava transbordando tanto que converteu a família inteira do carcereiro, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. 2 famílias foram a origem da igreja em Filipos. A família de Lídia e a família do carcereiro. Curioso, são diferentes culturas, diferentes profissões, mas são 2 famílias e ali começa uma igreja extraordinária. E aí vem. A gente tem que tomar um cuidado para não achar que a salvação é coletiva, é no atacado. Não. Salvação é pessoal e intransferível. Pastor Mateus, essa salvação realmente é pessoal. Pessoal, ele não foi o representante da casa, né? Ele não, quando realmente a gente tem que ter esse cuidado de olhar para o texto, que pode passar a impressão de que não, crê e vai ser salvo você e a sua família, como se eles fossem herdar algo que fosse de direito dele, né? Mas é porque o texto não entra nessa minúcia de citar os detalhes de como toda a história se desenvolveu, mas ele fala de uma pregação que alcançou ele e que também alcançou a família. E até por tudo que a gente vê do relato da igreja e do ensino dos apóstolos, se eles foram batizados porque eles também ouviram a mensagem, porque eles também aceitaram e se decidiram ao lado de Jesus, né? Então não foi por atacado. Aprendemos nesse podcast muito do que Deus fez através desses servos do Senhor, como ele trabalhou com toda a circunstância para salvar vidas. E aqui vale a nossa conclusão e que crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é uma frase que eu acho que tem que estar na mente de todos nós. Estamos assim encerrando esse episódio. Um abraço, momentos de despedidas finais. Valeu, galera. Tô ali no backstage, de olho em vocês. Valeu, galera. Continue acompanhando e reforçando a mensagem dessa nossa conversa de hoje e esse último ponto que a gente colocou, salvação individual, né? Talvez você cresceu na igreja, só não nasceu na igreja porque não tinha maternidade. Minha mãe brincava que eu só não nasci na igreja porque não tinha maternidade na igreja. Mas mais importante do que isso é que você tenha o seu encontro pessoal com Jesus e que ele transforme a sua vida, né? A salvação dos pais não garante nada. Eu quero agradecer por ter sido convidado e quero dizer que, assim, se você está passando por algum problema, se mire em Paulo, leia Filipenses, estude um pouco a Bíblia e veja que os problemas são grandes oportunidades. E, assim, a maior delas é se aproximar mais de Deus, sabe? É você estar tão cheio do Espírito Santo que você consegue cantar dentro de uma prisão. E se você tá na quarentena, né, se sentindo numa prisão aí, tá difícil, pode saber que vai ter o terremoto. Uma hora vai. Mas às vezes não é pra sair, né? É pra gente aprender alguma coisa e é pra gente transformar vidas. É isso, obrigada. Muito bem. Um grande abraço, até o próximo episódio de Observatório.